Glória a Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão em casa. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Espero que os irmãos tenham tido um Natal abençoado, né? Em nome de Jesus, fortalecido em Deus. Vamos exaltar a presença do Senhor. Diz o texto sagrado, amados: meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos lábios da maldade. Olhe para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus pés serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Queridos, o texto que nós lemos, podemos dizer que é uma aula de anatomia para quem quer de fato ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida espiritual. Salomão, ele traz para a gente aqui como usar as partes do nosso corpo de maneira que glorifique a Deus. Primeira coisa, o ouvido, a audição. No versículo 20, ele diz: escute o que digo e preste atenção às minhas palavras. A audição, dar ouvidos. Nós temos aprendido, irmãos, que escutar é diferente de dar ouvidos. Tem muita gente que escuta, mas poucos dão ouvidos. Tempos atrás eu estava na sala dos professores e estava cada um conversando com os seus grupos, e tinha alguns professores do lado assim, conversando uns assuntos que para mim não era interessante. E alguém disse: ó, o pastor está aí na sala, viu? Cuidado com essas conversas que você está tendo aí. Na hora que falou pastor, eu despertei a atenção, porque eu estava focado em alguma coisa que eu estava fazendo no computador. E alguém disse assim: Patrick falou que ele tem um ouvido muito seletivo. E eu fiquei boiando, porque de fato eu não estava prestando atenção no que eles estavam falando. Eu estava ouvindo eles conversando, mas sinceramente eu não conseguia entender. Eu não entendi qual foi o assunto. Eu só ouvi quando falou: cuidado, porque o pastor está na sala. E aí, como falou pastor lá na escola, dificilmente eles usam essa expressão. Aí despertou minha atenção. Eu digo, o que eu estou dizendo é que não basta apenas escutar o som, é necessário dar ouvido, porque quando nós damos ouvido, automaticamente nós damos a atenção. Dar ouvidos é dar atenção. E a primeira questão que eu digo para os irmãos é: aonde está a sua atenção? A quem você tem dado ouvido? Quais são as palavras que você tem permitido escutar? Porque sim, querido, você pode estar em qualquer lugar,
mas você pode escolher a que dar atenção. Nós somos rodeados de estímulos, bons e ruins, necessários e desnecessários. E Deus é tão bom, que para que a gente não ficasse tão doido com a diversidade de estímulos que nós recebemos todos os dias, em todos os minutos, Deus colocou em nós, nos capacitou no nosso tronco encefálico e em toda a região do cérebro, um sistema que nos ajuda a filtrar o que nós de fato vamos dar atenção. E esse sistema, ele pode ser treinado, ele pode ser adaptado, ele pode ser ajustado por você, para que você dê atenção o que de fato, aquilo que é importante para a sua vida. Você pode ser rodeado de estímulos, como eu falei, mas você decide a que você vai prestar atenção. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer roubar a nossa atenção. Ele quer colocar nosso foco em coisas que nos deprimem. Ele quer colocar nosso foco em coisas que nos traz sentimentos e emoções negativas. Ele quer colocar nosso foco em coisas que nos provoquem desespero. Ele quer colocar o nosso foco em coisas que não nos deixam producentes. Mas Deus nos fala nesse início: escute, dê atenção às minhas palavras. Decida, no meio de todo esse barulho, de toda essa confusão, literalmente que hoje a gente está tendo aí fora, decida dar a sua atenção às palavras de Deus. Então, isso pelos seus ouvidos. Mas no versículo 21, ele diz a segunda parte do corpo, Provérbios 4, 21, ele diz: nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Se em primeiro lugar ele disse, olha, é através da decisão de escutar que você busca ter atenção. É interessante, irmãos, que existe uma estratégia que poucas pessoas conhecem. É que se você realmente quer ser ouvido, você não precisa gritar. O grito afasta as pessoas de te ouvir. Mas se você quer que elas prestem atenção e quer resgatar, comece a falar normalmente ou mais baixo do que o normal. Quanto mais baixo, mais atenção a pessoa precisa dar para escutar. Então não é gritando que você vai atrair a atenção de ninguém. É falando pausadamente, mais devagar e mais baixo. E por isso que muitas vezes as pessoas não estão querendo ouvir Deus, não estão ouvindo Deus, porque acham que Deus tem que chegar gritando. E na verdade a voz de Deus é suave, ela é tranquila, como lá no monte com Elias. Mas aqui ele está dizendo: não as perca de vista. Então a segunda pergunta é: onde eu estou colocando os meus olhos? Salmo 101, no versículo 3 diz: não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. E é necessário entender que, se por um lado o ouvir eu determino a minha atenção, os meus olhos acabam determinando as minhas emoções. A grosso modo, é claro, né? Tem outras coisas, mas os olhos. Já viu aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente? Eu vou tirar a palavra emoção e vou colocar desejo. Essa é a palavra mais adequada. Se por um lado o ouvir nos leva a buscar atenção, os olhos vêm o desejo, a cobiça. Então quando o salmista está dizendo, quando Salomão está dizendo, não as perca de vista, que você precisa sim cobiçar mais da palavra de Deus, ter desejo pela palavra de Deus, porque uma vez que seus olhos estão em coisas erradas, o seu desejo, a sua cobiça será para coisas erradas. Enquanto os olhos de Eva estavam em Deus,
ela cobiçava a presença de Deus, ela desejava a presença de Deus. Mas no momento em que os olhos de Eva saiu de Deus e foi para aquele fruto, no momento em que ela viu, logo veio o desejo. Os olhos de Davi, quando viu Betseba tomando banho, e eu pergunto, onde você tem posto os teus olhos? Onde nós temos colocado os nossos olhos? No dinheiro? O texto diz que nós temos que colocar nossos olhos na palavra do Senhor, porque é lá no coração. Lá no coração. E aí entra uma outra questão. Porque eu escuto, eu vejo, e esses dois são canais de entrada, tá? O ouvir, o ver, é por onde entra aquilo que nós consumimos. E vai direto para onde? Para o coração. Versículo de número 23. Provérbios 4, 23. Afaste da sua boca, acima de tudo, guarde o seu coração, pois é dele que depende toda a sua vida. Então, como eu guardo o meu coração? Selecionando o que eu escuto, selecionando onde eu olho. Porque selecionando o que eu escuto, selecionando o que eu olho, eu estou selecionando o que eu estou dando atenção. E se eu estou dando atenção às coisas que glorificam a Deus, logo meu coração será cheio disso. Mas se eu estou dando atenção a coisas pervertidas, ao pecado, à luxúria, aos desejos da carne, logo meu coração será cheio também dessas coisas. E uma vez meu coração ser cheio dessas coisas, automaticamente os meus lábios, que é um canal não apenas de entrada, de ingestão, mas espiritualmente é um canal de saída. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio, mas para o coração se encher, eu encho ele pelo ouvir e pelo olhar. E quando eu entro, essa informação entra, armazena no coração, ela de alguma forma sai, ela tem que sair. E é por isso que no versículo 24 diz: afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olha como Salomão está desenhando isso. Ele nos aconselha a ter cuidado com o que ouvimos, com o que vemos, porque uma vez são essas coisas que vão descer para o coração, e uma vez estando no coração, elas vão sair, e elas saem pelos lábios. E é por isso que tem pessoas que não conseguem ficar um minuto sem falar mal dos outros, sem xingar palavrão, sem falar palavras que amaldiçoam, sem murmurar, sem questionar, sem criticar, depreciando as pessoas, porque o coração está cheio disso. Uma pessoa que está constantemente murmurando e questionando, ela precisa fazer um questionamento maior: de que eu estou enchendo o meu coração? E quando ela começar a investigar do que ela está enchendo, automaticamente ela vai chegar às fontes, que é o ouvir. Então é quem eu estou dando ouvido, e vendo o que eu estou querendo enxergar. Aí nós chegamos no verso 25. Se você quer preencher seu coração das coisas certas, ele retoma a questão do olhar. Então diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. É por isso que eu quero começar esse culto hoje, incentivando os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, a realinharem o seu olhar, a realinharem a sua visão. Nós temos orado muito isso nos últimos dias. Temos pedido a Deus para abrir nossa visão.
Temos pedido a Deus para nos dar sabedoria, para a gente não dar ouvidos às palavras do diabo. O nosso autoconceito, a nossa autoimagem, a nossa autopercepção muitas vezes está desconfigurada, porque ela está sendo moldada em cima do olhar desse mundo, ela está sendo formatada em cima da visão que o diabo está querendo que você vê. A queda de Eva se deu porque ela viu o fruto e deu ouvido à serpente. E muitos de nós temos caído, porque o diabo primeiro te apresenta o fruto, depois ele tenta te convencer com seus argumentos. Fruto é um resultado. Ele te apresenta, olha, é um marketing que está tendo hoje. Eu fiz 1 milhão em uma semana, você também pode fazer, você quer que eu te mostre? Quando ele foi tentar Jesus, ele disse, olha, te dou todos esses reinos aí, ó. Ele levou Jesus ao lugar alto e mostrou. Porque primeiro ele atiça a nossa cobiça, depois ele atiça nosso orgulho. Então nós vamos orar, querido, porque tem muita coisa que está sendo tentadora aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e por isso nosso coração está maculado, e a gente não tem conseguido expressar com os nossos lábios aquilo que de fato que glorifica ao Senhor. Você pode orar comigo? Se você puder, fique sobre os seus pés e vamos orar nesse sentido. Vamos apresentar ao Senhor os nossos olhos, vamos apresentar ao Senhor os nossos ouvidos, vamos pedir ao Senhor que possa nos ajudar a colocar nossos olhos naquilo que glorifica o Senhor. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Concentre seu ouvir. Tenta ouvir Deus hoje. Tenta ouvir o Senhor neste lugar. Você que está na sua casa, abra seu coração. Espere atenciosamente ao mover do Espírito Santo. Agora, Espírito de Deus, revela a nós. Orar não é apenas falar, orar é dialogar, é conversar com Deus. Então eu falo, eu peço, eu clamo, eu insisto, mas também eu ouço, eu entendo. E é isso que nós queremos essa noite, Espírito Santo, entender o que o Senhor tem nos dito tantas e tantas vezes nas últimas semanas, sobre visão. Meu Deus, quantas vezes os nossos olhos ainda insistem a olhar os nossos fracassos, a estar focado no que nós não temos, enquanto o que o Senhor tem dado não tem sido valorizado. Quantos de nós estamos tão focados nas nossas limitações que não conseguimos enxergar, Senhor, os grandes passos que nós temos dado na nossa jornada espiritual. Esse ano de 2025 está se findando. Foi um ano de muitas conquistas, um ano de muitas bênçãos, um ano em que o Senhor Deus fez coisas maravilhosas e algumas delas improváveis. Mas infelizmente, Senhor, às vezes nós estamos tão focados na dor, na preocupação, na ansiedade, na angústia, na tristeza, tão ingratos, Pai, porque aquilo que nós temos pedido nós não estamos alcançando, que nós não estamos vendo, nós não vimos e nós não agradecemos. E é por isso que hoje nós iniciamos, meu Pai, ó Deus, o culto de intercessão, o antepenúltimo culto desse ano, para poder clamar ao Senhor, ó Deus, o último culto de intercessão desse ano, para poder pedir ao Senhor, abra os nossos olhos, Espírito Santo, que os nossos olhos esteja no Senhor. O diabo quer insistir, o diabo quer atrair os nossos olhares para aquilo que não presta, para aquilo que não te glorifica. O diabo tem falado ao ouvido, tem sussurrado palavras de desânimo, tem sussurrado palavras de murmuração, tem sussurrado palavras de reclamação, de ingratidão, para que possamos pecar com os lábios. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor está nos levando para uma dimensão onde o Senhor está tocando os nossos sentidos, o Senhor está tocando os nossos sentidos, o Senhor está tocando os nossos olhos,
o Senhor está tocando os nossos lábios, o Senhor está tocando os nossos ouvidos, para que nós de fato aleluia, possamos ver as coisas não da maneira que o homem vê, mas olhar de acordo com os seus olhos. O Senhor está nos trazendo um novo ouvir, aguçando o nosso ouvido. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, toca os nossos tímpanos, Senhor, que o nosso ouvido seja cada vez mais especializado em ouvir a sua voz, em ouvir o seu chamado. Meu Pai, como Samuel, que inicialmente ele não sabia discernir entre a voz de Eli e a voz do Senhor, mas ele foi treinando, ele foi entendendo, ele foi aprendendo a fazer a distinção, e ele aprendeu. Ele disse: fala, que o teu servo ouve. Ele entendeu quem era que o chamava. Oh Espírito Santo, quantas vezes estamos confundindo a voz de homens com a sua voz, em meio a tantos ruídos, em meio a tanto barulho nesse mundo, a tantas mensagens, tantos vídeos, Senhor, tantos posters, tantas, ó Deus, regimentos, tantas ideias. O Senhor, meu Pai amado, continua falando, continua se expressando, e a sua voz é inconfundível. Ela é como o som de muitas águas. Ajuda-nos a discernir a sua voz em meio a tantos ruídos, a dar atenção, a silenciar o nosso coração, a silenciar essa ansiedade, essa aceleração no peito. Meu Pai, a silenciar e começar a ouvir o Senhor, porque enquanto a nossa alma grita, enquanto ela está desesperada, é difícil ouvir a sua voz. Mas quando nós nos silenciamos, quando nós nos acalmamos, quando nós nos colocamos em sua presença, a sua voz vem. Oh, oh, aleluia, aleluia. Amamos a sua voz, Senhor, amamos a sua voz. Que voz linda e suave. Meu Pai, em nome de Jesus, quem está acompanhando em casa, que nesse exato momento, Senhor, eles possam também silenciar tudo que está tentando roubar a atenção deles, e eles possam nesse exato momento em suas casas poder, Senhor, aleluia, sentir essa presença gloriosa, sentir esse mover, esse toque. Todos que aqui chegaram possam sentir o Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, Jesus. Oh, meu Deus, vem, vem e toma o teu lugar, Jesus. Queremos te ouvir, queremos tocar a tua face. Vem, Jesus, e mova este lugar. Nós te amamos, Jesus. Nós te exaltamos, porque tu és um Deus santo. Tu és um Deus verdadeiro e glorioso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amado Deus, por sua bondade e por sua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, Jesus. Nós te exaltamos. Aleluias. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Meu Deus, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Poder sentar, querido, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Nós queremos mais e mais e mais e mais e mais. Aleluia. Seguro estou nos braços
Passar pelo vale, acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro, declaremos, seguro estou nos braços daquele que nunca me declare seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Declare, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declaremos essa noite, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, cante, acharei conforto em teu amor, pois eu sei aquele que me guarda, me guarda. Braços é meu descanso.
abates, ó minha alma, e te comove, pedindo a carne. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo que Jesus virá. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus essa noite, amado.